tarde a todos. A 47 dias da realização do 15º Congresso Nacional da ADFERCIT, que terá lugar precisamente nos dias 29 e 30 de novembro, nas instalações da Faculdade da Fundação Carlos de Gulbenkian, de acordo com o tema central que então iremos debater, que se trata de aumentar a competitividade, tendo presente os fatores da mobilidade, logística e transporte ferroviário. Entendeu a direção da ADFERCIT organizar este webinar sobre um assunto atual e decisivo para a necessidade do ambicionado aumento da competitividade. No fundo, trata-se de procurar analisar a indispensável necessidade de articular a futura localização das seguintes infraestruturas: o novo aeroporto de Lisboa, a definição da futura rede de alta velocidade nas suas componentes norte-sul e a desejada ligação à Europa, e a futura travessia do Tejo. Já que muito dificilmente entendemos cada uma das respectivas localizações poderá ser feita de forma isolada. Para isso, entendemos convidar o professor Braga da Cruz, a professora Rosário Partidário e o professor Augusto Mateus, que serão moderados pelo professor Nunes da Silva e nos ajudarão a refletir sobre esta importante matéria. Aos 97 inscritos, ao moderador e aos intervenientes, o agradecimento da ADFERCIT. Muito obrigado. A palavra é sua, professor Nunes da Silva. Muito obrigado, engenheiro Tomás Leiria Pinto. Para mim, além de um prazer, é uma honra poder estar a moderar um painel com pessoas tão competentes, tão ilustres e, sobretudo, com uma prática cívica e de reflexão tão interessante. A ideia disto era, depois tive falado um pouco com eles, com os três, era de começarmos por refletir em que medida é que estas grandes infraestruturas podem ser ou são mesmo essenciais para um determinado desenvolvimento do país, que tipo de visão é que está subjacente a esse mesmo desenvolvimento e em que medida é que estas infraestruturas encaixam nesse desenvolvimento e, como já foi referido pelo engenheiro Tomás Leiria Pinto, espera-se que desta vez não se cometa o erro que se estava a cometer no passado, em que cada uma destas três grandes infraestruturas que são não só estratégicas, como que são estruturantes do próprio país, estavam a ser pensadas e estavam a ser desenhadas independentemente uma das outras, e depois só depois da decisão é que se tentava encontrar a melhor forma de as articular, o que nem sempre foi fácil e muito menos foi de uma forma eficiente. Eu começava por dar a palavra ao professor Braga da Cruz para refletir um pouco sobre isto e tentar a sua posição sobre o assunto. Depois passaria a palavra ao Augusto Mateus sobre o mesmo assunto e a pessoa Rosário Partidário iria focar-se mais sobre o que é os pressupostos, os objetivos e a forma de desenvolver uma avaliação ambiental estratégica, que aliás foi chamada para cima da mesa a propósito da localização do novo aeroporto de Lisboa, e como é que isso é um elemento de trabalho extremamente importante para se poder tomar uma decisão que contemple vários pontos de vista e que, sobretudo, tenha atenção os seus efeitos em termos mais alargados do que aqueles que são os seus efeitos diretos produzidos por uma determinada infraestrutura. O Sr. Engenheiro Braga da Cruz tem a palavra, penso que no início, acho que um quarto de hora, 20 minutos a cada um, e depois para podermos trocar aí impressões entre todos. Por favor. Muito bem. Muito boa tarde, muito obrigado. Em primeiro lugar, uma referência, cooperei com a ADFER por várias vezes, nos últimos 20, 30 anos, e portanto é com todo o gosto que participo neste webinar. Importa, nesta fase inicial, fazer aqui uma espécie de declaração de interesses. O que é que me liga aos projetos que estão aqui a ser discutidos? Em primeiro lugar, eu faço parte do Conselho Superior de Obras Públicas, que devo dizer que desde 2018 que só foi convocado para discutir um assunto, que foi o Plano Nacional de Infraestruturas 2030.
fez 2 reuniões, produziu um relatório, eu, na altura, expus as minhas posições, portanto, admito que algumas delas possam também ser aqui invocadas. Também gostaria de dizer que, quando me convidaram para este debate, como é habitual, invocam a minha maior afinidade com as questões do território, portanto, as questões de soluções para o território e privilegiando a coesão nacional. Isso não há dúvida que é alguma coisa que me marcou na minha vida e, portanto, eu tendo a ler as coisas numa lógica territorial. Mas, no entanto, acho que aqui é importante começar por colocar aqui algumas questões prévias. Eu chamo a atenção para que um artigo escrito pelo nosso amigo Matias Ramos, ontem no Público, faz um histórico relativamente perfeito sobre este assunto, portanto vou-me dispensar de me referir ao passado. Mas a primeira questão que gostaria de deixar àqueles que nos ouvem é esta. Estamos a discutir, quando falamos no aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa, de uma infraestrutura nacional, ou, isto é, de um hub ibérico, porventura alternativo a Barajas, ou estamos a discutir uma infraestrutura para servir a área metropolitana de Lisboa. Eu, pessoalmente, acho que não devemos discutir o assunto senão numa perspectiva nacional. E isso influencia bastante aquilo que vou dizer a seguir. Em segundo lugar, também uma outra questão é saber qual é a melhor forma de abordar o problema, em especial depois de tantos atrasos e perante tanta disponibilidade política para encarar formas novas de obter consensos. Eu acho que, neste aspecto, faria sentido fazer aqui a distinção entre 2 níveis de atuação. Um primeiro nível, o da formulação do problema, e o segundo nível, a escolha da metodologia de abordagem, critérios a ponderar, análise técnica, portanto, num ato de manifesto de planeamento. Aqui o problema, na minha opinião, reclama, o problema do novo aeroporto de Lisboa, reclama uma abordagem a 3 níveis. O nível do curto prazo, o nível do médio prazo e o nível do longo prazo. E, de facto, no curto prazo importa reduzir a pressão sobre a Portela, que neste momento é insuportável, e qualquer solução de tipo Portela mais um cumpre este desígnio de acautelar o curto prazo. Agora, pode, no entanto, colidir com perspectivas de médio e longo prazo, e isso já obriga a uma reflexão diferente. Eu entendo que dispersar infraestruturas nunca é uma boa solução, e seria interessante que nós, quando pensássemos numa solução, pensássemos numa solução com o caráter definitivo. Portanto, a construção da nova solução do novo aeroporto tem de ser concomitantemente ligado ao problema da desativação da Portela, que este é um problema importante. E porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, nós temos que ter presente que em torno do aeroporto da Portela existe uma cidade aeroportuária, portanto, com todos os equipamentos, infraestruturas, serviços que estão aí localizados. E a desativação ou a transferência dessa cidade aeroportuária não pode ser feita de um momento para o outro, tem que ser feita com gradualismo e tem que ser feita com um objetivo claro e definitivo. E isso, na minha opinião, não se compadece muito bem com a solução do Portela mais um. Parece-me que é um argumento que deve ser ponderado nesse sentido. De facto, a forma histórica como surgiu o Portela mais um tem a ver com a maneira como fomos evoluindo. Mas há aqui, e um dos argumentos que foi utilizado, como se recordam, era de que para o Portela mais um podiam ser deslocados os low cost. Ora, o low cost já não é o que era. Hoje as grandes companhias começam todas elas também a ter low cost e digamos, a interligação entre os serviços das companhias de bandeira com as companhias low cost tem que ser visto de uma forma diferente, o que reclama também implicações no planeamento. Em conclusão, é necessária uma solução que saiba conciliar os 2 propósitos, satisfazer a procura e a maneira como possa evoluir e garantir a operacionalidade temporária. Isto chama-se planeamento adaptativo e há formas objetivas de o tratar. Portanto,
Ainda há aqui um outro problema que apenas me referir a ele de uma forma leve, é que tudo isto levanta o problema de saber como é que a gente vive com a incerteza do que será o futuro do tráfego aéreo a nível planetário do planeta, não é? E como é que isto se cruza com as exigências da transição climática e da redução da pegada carbónica. Eu acho que normalmente a gente fala nestas coisas esquecendo que tem implicações duras na forma como fazemos o planeamento. Ou seja, como é que se desmotiva o uso do avião e como é que nos adaptamos a uma mudança que tem de acontecer imperativamente. Entro diretamente na questão da metodologia. A metodologia de abordagem. Eu tenderia a dizer que depois de ter revisto aqui todo o histórico recente e artigos de opinião que foram produzidos e que encontrei nestes últimos dias na net, quem esperou 50 anos pode naturalmente esperar mais 6 meses e admito que faz sentido neste momento retirar todas as peças do tabuleiro do jogo, deste xadrez complexo, e que está quase empatado, e reposicioná-las de novo e recomeçar a jogar desde o início. Esta é uma posição que pode não ser partilhada por todos, mas a minha posição é esta. Temos que evitar cometer os erros anteriores e fazer um exercício clássico de cruzar os critérios definidos com as principais localizações disponíveis e aferir o grau de satisfação de cada solução à luz destes critérios específicos. Não faltam guiões técnicos adotados internacionalmente, a OCDE tem alguns, de forma a que esse exercício possa ser feito e possa dar bons resultados. Como saberão, eu neste momento, no meu voluntariado técnico, estou ligado às florestas. E devo dizer que, depois dos incêndios de 2017, houve um enorme ganho. E o ganho foi ter cometido a responsabilidade de definir uma forma de proceder ou uma comissão técnica independente que responde perante o Parlamento e não perante o Governo. E o Governo assumiu que as conclusões e recomendações dessa comissão técnica independente poderiam ser adotadas na formatação de novas políticas públicas. E o que aconteceu depois de 2017 não está ainda perfeito, mas, no entanto, vai sendo apurado e estamos a ter manifestamente vantagens em relação ao procedimento anterior. Eu admito que esta nomeação numa comissão técnica também para abordar este assunto pode trazer alguns ensinamentos e pode levantar alguma expectativa positiva. Sobre a rede ferroviária e as implicações com o novo aeroporto de Lisboa, eu faço o apelo aqui à minha participação na discussão do Plano Nacional de Infraestruturas 2030. Na altura, uma orientação que foi dada e aquilo que se pediu ao Conselho Superior de Obras Públicas fizesse uma análise da coerência do Plano Nacional de Infraestruturas com o PNPOT e com o roteiro para a neutralidade carbónica. Ora bem, nós habitualmente não estamos habituados a isto, a ter instrumentos de planeamento de caráter transversal que determinem a forma como a gente aborda os assuntos. Ou seja, estes dois documentos, que são muito importantes, cada um na sua lógica, uma na lógica do território, outra na lógica ambiental, para mim são mandatórios. E, portanto, foi necessário ir ver como é que cada projeto se enquadrava dentro das orientações estratégicas desses dois planos. E isso acabou por dar algumas orientações muito interessantes. Definia-se como objetos estratégicos reforçar a coesão territorial, através do reforço da conectividade, da atividade económica e valorização da capital natural, aumentar as condições das infraestruturas, capitalizando a nossa posição geográfica, isso são tudo as normais, mas promover a descarbonização efetiva da economia e preparar a transição climática e energética. No que respeita às infraestruturas ferroviárias, também é interessante ver que... só dizer uma coisa, eu sobre as infraestruturas ferroviárias discordei da abordagem que foi feita e exprimi-o claramente, porque aquilo mais me parecia um catálogo de projetos a cumprir, muito numerosos,
muito embora depois também houve a preocupação de definir 3 níveis de prioridade desses projetos, e só foi considerado praticamente o primeiro nível de prioridades, e para esse nível de prioridades havia a noção de que os projetos não estavam ainda com o grau de maturidade suficiente para poderem avançar para projetos de execução, e tirar-se outra conclusão, que não havia dinheiro para fazer tudo. E não havendo dinheiro para fazer tudo, era necessário hierarquizar e estabelecer critérios de prioridade. Portanto, só para dizer que nós andamos tão afastados da infraestrutura ferroviária que neste momento a ambição é muito grande. Mas a ambição não é só em torno de Lisboa, é em todo o país. E isso pode ter um impacto muito grande na nossa economia, especialmente na economia exportadora que está a norte do Tejo. E portanto, isso determina as posições que vou referir. Estou a acabar os meus minutos. Portanto, eu na altura entendi que digamos, a área temática dos transportes à acessibilidade tinha que ter alguns projetos bandeira, e considerei 2, apenas como exemplo. O primeiro, e na altura ainda não se falava nisso, era uma linha nova Porto-Lisboa, uma grande prioridade ferroviária nacional para melhorar a acessibilidade. É aqui que está a procura, é isso que temos que responder primeiro. Eu, pessoalmente, acho que é mais importante para o país e é mais desígnio nacional um Porto-Lisboa em canal próprio completamente novo do que uma ligação Lisboa-Madrid. Poderá ser um desígnio europeu, mas não é ainda um desígnio nacional. Essa é a minha posição. Segundo lugar, acho que faria sentido um outro projeto, por exemplo, que vertebrasse todo o Algarve, ligar todas as capitais, todas as sedes do município do Algarve para numa ligação ferroviária para a qual se rebataria todas as necessidades de procura do Algarve, porque manifestamente não está bem preparado. E podia haver mais, mas esses 2 pelo menos me pareceram importantes. Um deles, parece que o Porto Lisboa foi assumido. Ainda bem, acho que é útil que assim seja. No entanto, eu gostaria, para terminar, de dizer o seguinte. Nesse quadro branco que eu proponho, fazer um exercício em que se considerem todas as localizações possíveis, não digo todas por Ceirão, há algumas o Beja, que apareceram e desapareceram, mas aquelas as mais importantes, fazer o exercício de fatores de localização, critérios consensuais e verificar nessa matriz quais são aqueles quais são as localizações que se configuram com os critérios. Isso parece muito importante. Em relação à terceira travessia do Tejo, a questão é que não há dinheiro para tudo. E realmente, mesmo admitindo que a ligação Lisboa-Madrid fosse uma ligação que é uma prioridade europeia, uma recomendação europeia, e que há fundos europeus para conectar a Europa, sempre com taxas muito mais moderadas que as taxas que são utilizadas nos fundos estruturais que ornamentam os nossos períodos de programação atuais e imediatamente passado, eu admito que a ligação Lisboa-Madrid pode bem ainda usar a ponte sobre o Tejo, a ponte 25 de Abril, durante uns anos, até que se venha a fazer a tal... Portanto, é só para dizer, eu inclino muito mais para que as localizações do aeroporto de Lisboa nacionais devam servir o país e servem melhor o país a norte do que a sul do Tejo. Primeira afirmação que faço. Era a posição do engenheiro Cravinho, na OTA, foi a posição do Valente Oliveira, quando foi Ministro das Obras Públicas, a seguir ao Cravinho, também não comprometeu a OTA. Era a posição que defendia a Comissão de Coordenação da Região Centro, o professor Manuel Porto. Porquê? Porque serve Coimbra, serve Leiria, serve Santarém, são soluções que me parecem que são muito mais interessantes, não é? E até porque, e é um elemento que pode não estar presente em todos os presentes, e termino com isto, eu escrevi um artigozinho para a revista de Ordem dos Engenheiros, saiu aqui há uns 6 meses, em que chamava a atenção para a forma como cada NUT 2 participava no crescimento do PIB nacional e na evolução daquilo que aconteceu no período
imediatamente no período antes da crise das dívidas soberanas e o atual. E verifica-se que, neste momento, a NUT 2 que contribui menos para o crescimento nacional é Lisboa e Valdo Tejo. É a área metropolitana de Lisboa, digamos assim. Portanto, atenção, que realmente é um país real que está a funcionar e que reclama infraestruturas. É só isso que queria dizer e portanto, fico por aqui. Muito obrigado, Engenheiro Braga da Cruz. Acho que colocou 3 ou 4 questões que me parece que são bastante pertinentes e interessantes, sobretudo a visão, a necessidade de ter uma visão territorial, com a qual, como deve calcular, partilho bastante. Acho que estas coisas têm um território por trás e têm, sobretudo, um território que nós queremos ordenar e queremos perspectivar no futuro, e isso é a base de todo o desenvolvimento. E daí que, de facto, estas infraestruturas possam ter aí um papel fundamental no sentido de podermos influenciar o modo como esse território se estrutura e como é que ele poderá fazer face aos desafios que temos pela frente. Augusto Mateus, podemos continuar agora para além do território, que sei que também é uma área que preocupante, a parte mais económica desse mesmo desenvolvimento. Muito bem. Uma primeira nota para agradecer o convite à FairCity, uma segunda digamos, afetiva do gosto de partilhar aqui as janelinhas com o Luís Braga da Cruz, a Maria do Rosário Partidário e o Fernando Nunes da Silva, pessoas por quem tenho grande estima e felizmente me cruzei ao longo de várias vezes na longa vida que todos temos profissional, e tentar usar 20 minutos para dizer coisas que me parecem úteis. O principal sentimento que eu tenho a propósito deste tema é um sentimento de frustração, derrota, digamos, desaproveitamento de oportunidades e sacrifício da capacidade de avantajar o nosso país e a sua capacidade de gerar riqueza e melhorar a vida das suas populações. É realmente dramático estar na segunda metade do século XXI a discutir estes temas, que deviam estar a ser discutidos do ponto de vista de levar até ao máximo o aproveitamento do que investimentos feitos no tempo certo teriam propiciado. Eu quando se fala, tenho sempre que dizer a mesma coisa, lembro-me de coisas que não presenciei, mas li, de que, digamos, a estrutura técnica e diretiva do Estado português ter-se inclinado para fazer o aeroporto da Portela no Campo Grande. E nessa altura havia um ministro que era também presidente da Câmara que deu 3 gritos e disse que isso não estava em discussão, só podia ser com a tecnologia existente e com a natureza das operações da altura, portanto anos 40, só podia ser no único planalto natural da cidade de Lisboa, que era a Portela de Sacramento. Portanto, a localização aí não foi, digamos, muito controversa, e fez aquilo que todas as cidades do tipo Lisboa na Europa tinham feito, e fez depressa e bem. Também costumo dar um exemplo, que é o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira, foi eleito com um projeto de mudança da capital para Brasília, tomou posse em 1956, já para o fim, e inaugurou Brasília em 1960 no princípio. E, portanto, nós temos ritmos que eu não compreendo onde é que a sociedade portuguesa os foi buscar. Quer dizer, um ritmo de 20 anos, 25 anos, 10 anos, ou repisar sistematicamente certas matérias, quando tecnicamente não há qualquer dúvida sobre a necessidade de lançar determinados projetos e de os lançar com as tecnologias e as soluções experimentadas pelo mundo e iniciadas por aqueles que têm estádios de desenvolvimento mais favoráveis ou que tiveram acesso a oportunidades mais depressa, parece-me elementar. E, portanto,
Não creio que o novo aeroporto seja a propósito de pegar num aviãozinho, num ícone de um aviãozinho, abrir um mapa de Portugal numa escala qualquer e colocar o aviãozinho no sítio que nos parecer melhor. Eu partilho completamente aquilo que dizia o Luís Bragas da Cruz, mas pura e simplesmente não faz sentido fazer um aeroporto na OTA, por razões do aeroporto, não por razões da configuração do país, não por razões territoriais. Não se faz um aeroporto que, à partida, perde 25% da sua mobilidade, dos movimentos por causa da Serra de Monte Junto. Não é possível. Portanto, há coisas que, felizmente, qualquer país com o nível de Portugal tem técnicos suficientes para impedir que essas coisas se façam. Se não houvesse a Serra de Monte Junto, se calhar fazia sentido fazer na OTA. Não é? Tinha um problema, que é, temos o terminal digamos, de uma infraestrutura muito importante para o país, que é a infraestrutura que liga Sines a Aveiras, para transportar um conjunto de produtos que são fundamentais, nomeadamente combustíveis fósseis, por enquanto ainda são, e, portanto, ter um aeroporto entalado entre o terminal de Aveiras e a Serra de Monte Junto não lembra a ninguém, muito menos um aeroporto para ser feito teria que levar à construção de uma barragem de média dimensão à escala europeia e com, digamos, valores de expropriação de terrenos relativamente elevados. Portanto, isto não é propósito de pôr um avião no mapa, isto é propósito de fazer algo que faz sentido. E o que é que faz sentido? Basicamente, o mundo ensaiou, desde o final dos anos 80, o modelo daquilo que se chama cidade aeroportuária. Isto é, não se faz um aeroporto entendido como várias pistas e um hangar bonito, com um bom projeto de arquitetura, pistas grandes. Não se faz isso. Faz antes uma base, uma plataforma de internacionalização que conglomera um conjunto de atividades, umas mais físicas, outras mais digitais, outras mais intelectuais. O primeiro aeroporto que foi feito neste sentido foi o aeroporto de Dallas-Fort Worth, foi feito com uma ideia de conglomerar um conjunto de atividades deste tipo para permitir em 24 horas chegar a qualquer parte do mundo, importar ou exportar para qualquer parte do mundo. Esse aeroporto, uma vez concluído, criou 100 mil empregos nos primeiros 5 anos. Porque tinha uma coisa, muito para aqueles que gostam de arquitetura, tinha uma coisa muito interessante, que era uma aproximação à cidade ideal do Leonardo da Vinci, que era um nível menos um, completamente denso. Em vez de ser terra, era uma cave ampla, organizada, para permitir uma coisa que não se vê, mas que era uma vantagem logística absolutamente fundamental. Termino com isto, não. Quero apenas dizer que o que é preciso saber é o que é que vamos fazer. Vamos fazer o quê? Não é um avião no mapa. Vamos fazer, já deveríamos ter feito, já deveria estar a funcionar há muito tempo, uma infraestrutura, como muito bem disse o Luís Braga da Cruz, de vocação nacional e internacional, não de vocação nacional-regional. Portanto, é uma infraestrutura para avantajar a posição de Portugal no mundo, não é uma infraestrutura para outra coisa. E, portanto, é preciso muito cuidado com as relações entre este aeroporto e os outros aeroportos. É fundamental aquilo que é a coesão no sentido de interação, no sentido de colaboração entre este aeroporto e as ilhas, as duas regiões atlânticas portuguesas, que são importantíssimas para a coesão territorial, e com, nomeadamente, aquilo que é a configuração do nosso sistema urbano e da territorialização das nossas atividades de exportação de bens. É preciso cada vez mais separar bens e serviços. Uma coisa é a territorialização da exportação de bens, outra coisa é a territorialização da exportação de serviços. Nós vivemos em sociedades onde a produção de bens é claramente minoritária em relação à produção de serviços. A exportação de serviços, não turismo, aumentou, infelizmente, aumentou drasticamente em Portugal e, portanto, tudo isto são coisas que têm que ser tidas em conta calmamente, sem ninguém puxar a brasa a nenhuma sardinha que não existe, apenas puxar a brasa ou avantajar da sociedade portuguesa. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é
esta cidade aeroportuária, que não um simples aeroporto, articulada com a rede de aeroportos, particularmente com qualquer coisa que ajude os Açores a ser um conjunto de ilhas interativas, ligadas entre si, com um pequenino mercado interno que funcione bem e com alguma especialização, que ajude a afirmar a vocação da Madeira como uma região turística relativamente privilegiada e que resolva aquilo que é uma necessidade que todos devem reconhecer, que é uma muito maior colaboração entre as duas áreas metropolitanas, as duas cidades, regiões metropolitanas do país, que são duas, que é Lisboa e Porto, e que só irão mais longe se colaborarem entre si e se especializarem nessa colaboração. Portanto, projeto nacional, sem dúvida. E, portanto, aqui já fomos derrotados, já privatizámos mal a ANA, privatizámos a ANA sem saber o que queríamos. O caderno de encargos da privatização da ANA não contempla nenhum projeto estratégico, não contempla nada do ponto de vista da expansão das infraestruturas. O mundo hoje já não faz infraestruturas, faz plataformas de criação de riqueza, que é uma coisa um bocado diferente de simples infraestrutura. E, portanto, obviamente que este aeroporto, com estas características, tem que ser um aeroporto feito em colaboração com países, governos, populações, empresas que estejam mais a norte e mais a leste. Portanto, não é para fazer com espanhóis, não é para fazer com italianos, não é para fazer com franceses, não é para fazer com ingleses. É para fazer dentro das parcerias europeias, privilegiadamente com alemães. Porque a vantagem do litoral da Europa, a vantagem da ponta sul da Europa, é muito mais reconhecida por quem está noutro quadro. E, portanto, a criação de um efetivo hub parcial que privilegie as relações entre as Américas, especialmente desequilibradas, mais penduradas para centro-sul, sem esquecer norte, não é? E a África e o Atlântico faz-se muito mais facilmente com parceiros que já tenham outras valências garantidas. E, portanto, não era muito difícil perceber que tínhamos que dar um privilégio na negociação, na construção desta solução, a um relacionamento, curiosamente, com parceiros que estão na Star Alliance, onde está a TAP, onde temos a Lufthansa e onde temos parceiros do Médio Oriente e parceiros como Singapura, que também ajudam a uma lógica global de resolução. Portanto, nós tivemos a situação quase perfeita, a TAP numa Star Alliance podia evoluir para um hub a sul da Europa com características muito especiais e muito positivas, como para explicar, perdemos isso tudo. Deixámos passar o tempo. Portanto, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer com 40 e tal anos, vamos tentar arranjar o telefone da colega do 11º ano que nós achávamos muito bonita e a quem não tivemos coragem de dizer que era bonita e, portanto, agora, se arranjarmos o telefone, vamos aos 40 e tal anos dizer que ela é bonita. Pode ser que tenhamos sorte, pode ser que ela, como a cantiga do Reggiani, não tenha tido ela sorte para nós podermos ter sorte, isto é, não se tenha apaixonado por ninguém, esteja sozinha para nós podermos telefonar e ter algum sucesso. Mas é a nossa situação. Fomos derrotados, não fizemos. Tal como, ao não ligarmos povoamento com ordenamento, também temos sido derrotados. O território é muito importante, mas quando combinamos sabiamente povoamento com ordenamento. A Espanha tem 26 cidades com mais de 400 mil habitantes. Portugal tem que fazer o reconhecimento da realidade, mas não das regiões administrativas que tem, ou das NUTs, para perceber que tem duas. Olha, a população espanhola no seu conjunto é 4 vezes superior à população portuguesa, portanto qualquer coisa não bate certo. Portanto, Portugal não teve capacidade para fazer outra coisa que não distribuir o mal pelas aldeias que já estavam feitas. O planeamento serve para defender todos, mas para avantajar alguns para poder defender todos, e não para infernizar todos. E, portanto, dito isto, passo ao segundo tema, que é a rede ferroviária. A rede ferroviária não é, como o aeroporto, exclusivamente doméstica.
a rede ferroviária não é para ser pensada como um problema estritamente português. A rede ferroviária tem um nível, ao que a pessoa entende, aliás, o Luís Braga da Cruz também, estou muito de acordo com o que ele disse, do ponto de vista do inferno que criámos no Algarve ao não investir a sério e bem naquilo que eram as aptidões do caminho de ferro para corrigir o povoamento no Algarve. Tem de 30 em 30 quilómetros pequeninos centros urbanos. Portanto, em vez de fazermos duas conurbações, nomeadamente a conurbação central, Lolé, Olhão, Faro, em vez de fazermos conurbações, como as conurbações urbanas da Alemanha, como as conurbações de muitas cidades, não é a cidade A, que é muito melhor que a B, que está a 10 km. Não há nada disso. É conurbações urbanas bem planeadas, bem organizadas, racionais, com eficiência e poupanças. Portanto, eu creio que qualquer pessoa que não saiba nada de nada, seja só cidadão português, teria percebido, depois da Espanha ter feito a segunda maior rede ferroviária moderna na Europa, que verdadeiramente talvez o nosso problema fosse como é que a maior e melhor cidade do Nordeste da Península Ibérica, que é o Porto, se articulava rapidamente com essa rede. Não é a polarização do Norte ou do Porto com a Galiza. É perceber que há uma rede onde a maior cidade e a melhor cidade e a mais internacionalizada é o Porto, que mereceria drasticamente de Portugal ter feito há muito tempo uma ligação que permitisse o Porto aproveitar a rede que está criada para a Galiza, pela Espanha. Também era óbvio que a Andaluzia e o Algarve têm mais ou menos a mesma especialização de atividades e, portanto, teria sido fundamental pendurar o Algarve bem povoado, reorganizado territorialmente nessa rede, que é uma rede europeia. A rede europeia chega à Espanha e não chega a Portugal. Portanto, em termos de rede europeia, é preciso pôr Portugal nessa rede. Como? Não é ligando com a Polónia, não é ligando com a Checoslováquia, com a Chequia e a Eslováquia, que felizmente se criaram a partir da queda do Muro de Berlim. É, obviamente, colocando o que faz sentido em Portugal em articulação com a Espanha. E, obviamente, faz todo sentido uma ligação no eixo central Lisboa-Madrid, que depois bifurca com a plataforma logística de Saragossa e com o País Basco e a Catalunha como regiões mais desenvolvidas de Espanha. A Espanha fez o bypass, como sabem, ligando o Mediterrâneo ao Atlântico, fez o bypass do litoral da Península Ibérica e, portanto, os portos do litoral da Península Ibérica não têm interland porque a Espanha fez esse bypass e, portanto, nós precisamos de ter essas ligações para acrescentar interland aos sítios onde temos forland e, portanto, tudo isso faz sentido. Faz sentido avantajar todo o eixo industrial exportador do norte de Portugal nas suas ligações com o eixo mais a norte de Espanha, que liga, digamos, a França digamos, a norte da Espanha, portanto, que é um eixo bem acima do eixo central. Portanto, tudo isto é conhecido, tudo isto se sabe, tudo isto já podia estar feito. Há um problema, as pessoas recusam sempre a discutir. O comboio de alta velocidade, com a tecnologia que conhecemos, é para ligar polos que têm mais 10 milhões de procura a distâncias superiores a 600 km. Madrid-Barcelona tem 45 comboios por dia. Não tem 10 vezes os 10 milhões de procura. A procura não é toda a população, portanto, tem um bocadinho menos. E é deficitária, e será deficitária do ponto de vista financeiro. Agora, é vantajosa do ponto de vista económico, porque a interação entre Madrid e Barcelona, aliás, como o Braga da Cruz explicitava em relação às ligações de Lisboa-Porto, essa ligação produz riqueza, produz efeitos económicos e sociais que são largamente positivos para compensar as dificuldades financeiras. No caso português, nós não temos nem 10 milhões entre dois polos, nem 600 quilómetros. E, portanto, o que nós precisamos é de um comboio rápido, suficientemente bem pensado, para poder ter um déficit financeiro limitado. E depois precisamos, dou sempre esse exemplo, se nós tivéssemos as coisas bem feitas, todos os dias de manhã, nas manhãs, saem de Bruxelas 10 mil pessoas que vão para Bruges e regressam ao fim da tarde de Bruges para Bruxelas, 10 mil pessoas, num comboio que anda a menos de 90 km/h, mas que permite que Bruges seja um grande destino turístico
com um comboio relativamente antigo. O que é que nunca falha? O horário. Sai sempre às 9h52. Chega sempre às 54 minutos depois. Nunca falha. Não chega a ser um minuto a amplitude. Não tem nada a ver com alta velocidade, não tem nada a ver com TGV. Tem que ver com eficiência, tem que ver com responsabilidade, tem que ver com boas empresas, bem organizadas, bem geridas. E, portanto, o que é que eu acho? Acho que faz todo o sentido, digamos, clarificar o que se quer fazer. Do meu ponto de vista, do que eu estudei, tive bastante gosto e honra em aceitar o convite do engenheiro Matias Ramos para trabalhar na equipa que no LNEC respondeu a um desafio do governo de então, por qual eu não tinha especial simpatia, devo dizer, mas trabalhei com muito gosto nesse grupo dirigido pelo LNEC, e não vejo de tudo o que eu estudei bastante, não vejo nenhum problema nem vejo solução melhor do que fazer o novo aeroporto de Lisboa no Campos de Alcochete. É território público, tem uma grande vantagem do ponto de vista do povoamento e do ordenamento, que é devolver à zona protegida, devia ser protegida do estuário do Tejo, cerca de 2.500 hectares que lhe foram retirados por estarem sob domínio da Força Aérea. É terreno público, não precisa de grandes localizações, e a localização que os técnicos estudaram, não eu, que não sou técnico dessas matérias, é uma localização bem a norte de Lisboa e bem mais próxima, digamos, um pouco na linha daquilo que a localização do aeroporto no Campo de Alcochete é absolutamente igual à outra, do ponto de vista da configuração norte-sul, centro, em Portugal. Tem a vantagem de ali se poder fazer um aeroporto de grande eficiência, enquanto na outra se fazia um aeroporto de baixíssima eficiência. É só isso. Não tem nada a ver com o Sul. Não é? Portanto, as pessoas, às vezes, em Portugal é muito fácil certas discussões descambarem para coisas tontas. Não é? E, portanto, eu lamento. Não é? A autoestrada que passa à porta da localização do aeroporto no Campo de Alcochete é a autoestrada que permite às pessoas que vêm sul para norte, encaminharem-se em direção a Santarém e Leiria, portanto fica bastante a norte da cidade de Lisboa e, portanto, não sei porque é que se inventam novas localizações, sinceramente. A não ser que não se perceba a vantagem de não haver especulação sobre terrenos e de não se poder utilizar, digamos, a contribuição dos terrenos serem públicos para poder fazer um aeroporto a mais baixo custo e com vantagens para um país com as dificuldades de Portugal. Nota final, que é mais simples. Terceira travessia. Sempre torci o nariz, continuo a torcer o nariz. Não me agrada, a meio do Tejo, uma avenida Fontes Pereira de Melo a 70 metros de altura. Não vejo a necessidade disso. E, portanto, obviamente, como já foi dito, temos a possibilidade de fazer uma ligação ferroviária pela Ponte 25 de Abril e temos a possibilidade de fazer ligações ferroviárias a norte de Lisboa, portanto, utilizando aquilo que me parece muito mais adequado, ou seja, se o relacionamento internacional de Lisboa se fizer mais para norte, faz todo o sentido do ponto de vista, também não vou repetir o que o Braga da Cruz disse, estou totalmente de acordo com ele. E, portanto, Lisboa existe, tal como o Porto, digamos, graças a dois monumentos que são dois rios de grandes dimensões. O Porto sem Douro não existia, Lisboa sem Tejo não existia. E, portanto, em Lisboa, o Tejo é mais importante. E, portanto, o Tejo tem que ser salvaguardado como um monumento de capital natural que faz a riqueza de Portugal e dos portugueses há muito tempo. Não é? E, portanto, não sou favorável a inventar, digamos, pontes, autoestradas, caminhos, o que seja. Não é? E, portanto, em termos práticos, creio que o nosso país consome-se na dificuldade de fazer compromissos e de fazer convergências não partidárias, e consome-se a confundir o que são questões europeias, questões mundiais, questões nacionais, questões regionais, metropolitanas. A configuração, por exemplo, dos sistemas de mobilidade urbana não podem ser feitas de acordo com os concelhos.
Eu não posso, nas duas regiões metropolitanas, ter leituras de mobilidade com base no conceito de Lisboa e Porto. É uma coisa, para ser simpático, é uma coisa cretina, porque é pior que cretino. É inadmissível do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país e da qualidade de vida dos portugueses. E, portanto, é muito simples, liguemo-nos à rede europeia da forma mais adequada àquilo que somos, mais económica dentro do ponto de vista das nossas limitações, construamos uma rede de aeroportos com interação nacional, mas com interação internacional, que nos permita ter uma função útil. As pessoas esquecem que Portugal, se não for só terra, se for terra, mar e ar, é a 10ª maior economia do mundo. A 10ª. E, portanto, nós desvalorizamos drasticamente o mar e o ar em relação à terra. Vá-se lá saber porquê. Não é? E, portanto, do meu ponto de vista, há muito tempo que estas infraestruturas deviam estar feitas, não no sentido de infraestruturas que não servem para nada, mas do ponto de vista de plataformas de criação de novas oportunidades, de novas opções, para que os portugueses possam fazer escolhas e, dentro das escolhas, possam fazer aquelas que têm mais valor. E possam perceber uma coisa, que é aquilo que faz um país desenvolvido, que é, somos sempre melhores, criamos sempre mais riqueza, temos sempre menos pobreza, quando colaboramos uns com os outros, em vez de afirmarmos permanentemente rivalidades absolutamente estéreis e pueris, sem qualquer sentido. Portanto, já passei o tempo que o Nuno da Silva me deu e, portanto, ficava por aqui. Muito obrigado. Não, logo. Acho que foram colocadas questões bastante pertinentes. Eu também tinha aqui algumas perguntas, mas vou-me deixar para o final, depois de dar a palavra à minha colega Maria do Rosário Partidário, e já agradeço a sua presença. Muito obrigada. Primeiro é um gosto estar, enfim, com tantas ilustres personagens aqui a partilhar este momento de reflexão. Braga da Cruz não tive ainda a oportunidade, ou não tinha tido a oportunidade de trabalhar diretamente, mas, enfim, o Fernando é um colega do dia-a-dia, não é? Daqui do técnico. E o Augusto Mateus, ouvi-lo agora, fez-me lembrar justamente das várias discussões que tivemos em 2007. Eu fui olhar aqui para as datas, que era para ver se não me esquecia. 2007, quando embarcámos todos nessa aventura que foi fazer a avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa em 6 meses. Aliás, 6 meses que nem eram 6 meses, porque os primeiros 3 meses ou 2 meses era para decidir, já nem me lembro bem o quê, da viabilidade das localizações, e depois então é que foi para fazer a análise de comparação. Portanto, é de facto um gosto e muito obrigada também à Adfercit pela oportunidade que me deu de estar aqui convosco. Eu vou-me concentrar na avaliação ambiental estratégica como instrumento de avaliação e de apoio à decisão. E, portanto, obviamente fazendo, ou baseando-me, se calhar, naquilo que também é o meu lastro histórico no que respeita a estas infraestruturas. E que vem desde, aliás, o Fernando, contracenei com o Fernando em várias delas, e só para recordar, já lá vão, a bem dizer, 20 anos ou mais, desde que fiz ou participei num primeiro estudo de incidências ambientais em 1998, do novo aeroporto, que foi também a primeira vez que as dimensões ambientais foram colocadas sobre a mesa de decisão, ou mesa de reflexão, porque infelizmente decisão depois acaba por não haver. Ou é uma decisão protelada e depois nunca concretizada. E, portanto, vem daí, digamos, o histórico, em que, na altura, me recordo, e que alguns dos colegas dizem com algum mal-estar, que foram justamente as questões ambientais que se colocaram como obstáculo, digamos, à solução, nomeadamente Rio Frio,
e que na altura favoreceu, digamos, outras opções, nomeadamente a OTA. Sendo que colegas consideram que Rio Frio se calhar era uma excelente opção, mas por via, enfim, de várias questões, nomeadamente ligadas com o montado sobre, puseram em causa a viabilidade dessa solução. E depois, enfim, depois houve enfim, episódio da terceira travessia, que tive também com o Fernando a fazer equipa, e depois mais tarde, então, 2007, 2008, com o NEC, e depois, enfim, depois tive algumas oportunidades de reflexão sobre o novo aeroporto, sobretudo, não tanto sobre as outras infraestruturas. Mas aquilo que eu queria dizer duas ou três coisas. Uma é que a questão ambiental neste quadro tem surgido muitas vezes pelas piores razões. Tem surgido como obstáculo, tem surgido como aquele conjunto de estudos que têm que ser realizados porque a lei manda e porque vão detectar uma série de fragilidades, nomeadamente ecológicas, ou de componentes biofísicas, e que vão pôr em causa o processo de reflexão sobre aquilo que poderia ser a melhor solução em termos das infraestruturas. Sendo que, de facto, e agora esta colocação das três grandes infraestruturas, o aeroporto, a alta velocidade e a terceira travessia, que eu tenho a memória, nunca foram estudadas em conjunto, não é? Portanto, elas estão assim a querer ser colocadas agora em conjunto, mas de facto elas nunca foram analisadas em conjunto. E, portanto, a avaliação de impacto ambiental em particular, que foi aquele instrumento que tem sido mais utilizado, é um instrumento que não tem uma dimensão estratégica, portanto, não tem como objetivo olhar estrategicamente para projetos ou estrategicamente para soluções. Tem como objetivo fazer uma análise detalhada daquilo que é a bondade ou a maldade ambiental e social de determinadas soluções de desenvolvimento, mas nessa perspectiva é esse o seu objetivo e nunca foi outro. Quando aparece a avaliação ambiental estratégica, e a primeira vez que ela é usada neste contexto é justamente no caso do estudo do LNEC, a avaliação ambiental estratégica aparece em Portugal um pouco de forma confusa, ainda hoje é muito confundida, porque é vista muito como uma avaliação de impacto ambiental, mas realizada a níveis de decisão que são de planeamento ou de programação. E, portanto, ao fazer-se isto, há um erro sistemático em que se cai, que é olhar para a avaliação ambiental estratégica como se fosse uma grande avaliação de impacto ambiental. E muitas vezes daí a confusão, a própria discussão que há agora sobre fazer, e as imposições das ONGs, sobre fazer avaliação ambiental estratégica, eu tenho alguma dúvida se de facto se está a olhar para a avaliação ambiental estratégica dentro daquilo que são as suas potencialidades e as suas capacidades enquanto instrumento de apoio à decisão. E há aqui uma diferença muitíssimo grande, é que enquanto que a avaliação de impacto ambiental se centra numa infraestrutura e nos impactos ambientais ou sociais, os efeitos, nomeadamente negativos, porque muitas vezes se esquece de olhar para os positivos, daquilo que são infraestruturas e daquilo que são projetos a projetos, uma avaliação ambiental estratégica, se verdadeiramente estratégica, o que deve fazer é olhar para o potencial de desenvolvimento que essas infraestruturas, enquanto âncoras de desenvolvimento, permitem eventualmente considerar. E isso não tem sido feito. No contexto dos estudos do LNEC, eu recordo-me de eu, na altura, fui responsável pela metodologia que foi utilizada pelo LNEC e recordo-me de ter havido ali, não sei se o Augusto Mateus se recorda disso, de haver ali uma avaliação ambiental estratégica a 2 níveis. Havia um grupo que integrávamos, portanto, eu, o Augusto Mateus e agora não me recordo o nome dele, aquele colega de Economia também, da Faculdade de Economia, e o Félix Ribeiro, que de facto olhávamos e tentávamos fazer uma leitura muito na linha daquilo que o Augusto Mateus descreveu aqui,
daquilo que é o aeroporto como âncora de desenvolvimento, com as ligações norte-sul, este-leste, este-oeste, peço desculpa, a lógica ibérica, porque obviamente Portugal acaba por ser pequeno, enfim, para se poder considerar um aeroporto com as características de facto cidade aeroportuária e centro, âncora de desenvolvimento, e portanto só faz sentido pensar num novo aeroporto se for para pensar no posicionamento de Portugal em relação ao mundo e em relação à sua competitividade a nível mundial. E, portanto, a avaliação ambiental estratégica não pode, obviamente, ficar-se pela avaliação dos impactos no solo, nos recursos hídricos, na avifauna do Tejo, até porque, por exemplo, qualquer comparação entre Ota e Campo Tirso de Alcochete em relação aos ecossistemas da Reserva Natural do Tejo é redundante, porque quer um quer outro vão ter efeitos, portanto não vai ser esses dois posicionamentos que vão resolver a questão em relação nomeadamente aos ecossistemas e à parte da biodiversidade, que foi sempre e que tem sido sempre um grande cavalo de batalha, não é? Que é quantas espécies é que podem ser afetadas pela localização do aeroporto num sítio ou noutro. E portanto isso não pode ser um fator de decisão. Quando nós pensamos estrategicamente, o instrumento chama-se avaliação ambiental estratégica, mas o ambiental é lá no fim da linha, porque primeiro é preciso pensar naquilo que são soluções que no fim da linha vão ter vantagens do ponto de vista ambiental. Mas se vamos começar a discutir os impactos ambientais, como se estivéssemos a falar de uma avaliação de impacto ambiental, só estamos a perder tempo, porque não vamos conseguir chegar a conclusão nenhuma. E é isso, nomeadamente, que aconteceu com Montijo, apesar de todos os esforços que os meus colegas fizeram em fazer um estudo de impacto ambiental o mais decente possível, é evidente que não é possível. Porquê? Porque estamos a falar de uma situação e de uma solução que é altamente complexa e que não se prende apenas com aspectos biofísicos ou aspectos mais ou menos de ruído ou sociais, quer dizer, todas essas situações obviamente vão estar presentes na solução destas. E portanto é preciso procurar estrategicamente qual é que é a solução e não apenas a localização. Eu quando falo de solução estou a pensar nomeadamente do modelo de aeroporto, não é? Do que é que se quer com o aeroporto? E isto, eu queria fazer aqui a ponto para aquilo que foram as primeiras palavras do Fernando Nunes da Silva, que eu até registrei. A importância para o desenvolvimento, qual é a visão? Eu quando ouvi dizer isto, disse assim, pronto, estás a começar exatamente por aquilo que devia ser o ponto fundamental desta discussão. Qual é a visão? Qual é a visão do país? O que é que este aeroporto vai trazer do ponto de vista do país? O que é que este aeroporto vai permitir fazer do ponto de vista dessa coesão territorial de que já se falou aqui? O que é que este aeroporto e, nomeadamente, as outras infraestruturas associadas? Enfim, eu não quero entrar e até porque o Augusto Mateus e o Braga da Cruz já comentaram muito sobre cada uma das infraestruturas associadas, mas, de facto, considerando os dados que o Augusto Mateus pôs aqui, que lógica é que há de andar a discutir uma alta velocidade que tem várias paragens a cada 1 hora ou a cada meia hora? Quando não é isso que faz parte do conceito. Portanto, estamos aqui, ora bem, isto para dizer o quê? A avaliação ambiental estratégica tem a capacidade de fazer esta discussão, de apoiar esta discussão, de trazer para a mesa da discussão justamente estas várias dimensões que são estratégicas do ponto de vista da decisão e que não passam por decisões projeto a projeto, ou considerando o catálogo de projetos que o Braga da Cruz falava há bocado. E que é exatamente esse o problema. Nós falávamos isto na altura e depois disso nas várias discussões que tive, o construir um novo aeroporto de Lisboa, ou fazer um novo aeroporto, não é construir, peço desculpa, fazer um novo aeroporto de Lisboa não é fazer uma plataforma de pistas para onde aterra o tal aviãozinho que o Augusto Mateus colocava no mapa. Não é. Fazer a discussão do novo aeroporto é fazer a discussão sobre aquilo que é o desenvolvimento do país e como é que esse aeroporto vai levar esse desenvolvimento aos vários pontos deste país. Como é que vai incentivar
Eu não sei se é só a norte. Porquê que é só a norte? O Algarve está a sul, by the way. E, portanto, não sei se é só a norte. Agora, essa discussão ainda não existiu. Essa discussão sobre o que é que um novo aeroporto coloca em termos de desafios nacionais, que desenvolvimento é que é possível, desde o extremo nordeste até ao outro extremo sudeste, passando pelo noroeste e sudoeste, olhando para o país como um todo, no seu posicionamento ibérico também, e na sua competitividade em relação ao resto do mundo, essa discussão ainda não existiu. Nós tivemos com essa discussão, em parte, quando foi o estudo do Campo Tiro de Alcochete, só que o estudo do Campo Tiro de Alcochete teve vários problemas, e um deles foi que partiu de uma comparação de 2 locais. Foi logo uma limitação à partida. Ainda por cima, estar a comparar um local que era praticamente inviável, como o Augusto Mateus explicou há bocado, com outro que se calhar é um que tem potencial e que, se tivesse sido avançado na altura, esta hora já estava construído, porque o prazo previsto para a sua entrada em funcionamento era 2015. Portanto, neste momento já não havia o drama na Portela que existe. Mas, portanto, o problema aqui é que a discussão, eu sei, estive a ler um bocado recentemente para também me atualizar para esta discussão, e há várias pessoas que comentam, mas não se abram novas possibilidades de localização, não vamos abrir porque isso vai complicar mais. Depende da discussão. Claro que se nós formos fazer uma discussão de avaliação caso a caso, avaliá-la numa perspectiva quase absoluta, ou mesmo que seja do ponto de vista comparativo, mas limitada a 2 ou 3 locais, em que não há, se calhar, grande critério para a sua seleção, a não ser, muitas vezes, interesses municipais ou interesses mais políticos, essa discussão não vai levar muito longe, porque vai sempre existir quem tenha argumentos contra. E, portanto, ou nós, de facto, usamos a avaliação ambiental estratégica, não para fazer uma substituição da avaliação de impacto ambiental que avalia infraestruturas, avalia projetos, e que é assim que o deve fazer. E não deve fazer avaliações estratégicas. E usar uma avaliação estratégica para, de facto, fazer uma avaliação que é estratégica, do ponto de vista de desenvolvimento. E penso que, enfim, não sei se fica, obviamente, disponível para entrar em mais debates ou em mais discussão, mas acho que com aquilo que já foi dito antes, pelo Braga da Cruz e pelo Augusto Mateus, não há muito mais que eu possa acrescentar neste momento. Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra novamente a uma segunda ronda, até para comentarem aquilo que cada um disse, gostaria talvez de ajudar nesse comentário, de referir 3 ou 4 pontos que me parece que ressaltam daqui. Bom, primeiro é que de facto estas infraestruturas não servem por si próprias, mas servem um determinado desígnio, um determinado projeto de desenvolvimento e que tem uma determinada territorialidade. Uma coisa não pode existir sem a outra. E eu aqui chamava a atenção, de facto, pela nossa incapacidade de articular políticas, mesmo quando temos instrumentos que fizeram esse esforço e que foram aprovados pelas instâncias competentes. O PNUPOT definiu claramente qual era o modelo do país que a gente queria em termos de desenvolvimento, com um eixo litoral norte-sul que se prolongava desde lá de cima, desde Viana até Sines, e depois com um conjunto de ligações transversais e um segundo eixo mais interior, o chamado IC2, que permitia criar uma malha urbana um pouco mais forte nos nós de ligação entre isso, aquilo que o Augusto Mateus falava, que é uma pecha que nós temos. Nós não conseguimos, com a democracia, criar cidades médias suficientemente atrativas para poderem vingar e para poderem estruturar um território que não é tão grande quanto isso. E quando se fala em interior, o interior está a 200 e poucos quilómetros da costa. Portanto, hoje em dia, no século XXI, não é propriamente uma distância insolúvel, do ponto de vista de tempo. Depois, o próprio da área metropolitana de Lisboa. Eu, por causa de uma intervenção que vou fazer na sexta-feira, estive a revisitar os próximos da área metropolitana de Lisboa, desde 1993, de Jorge Gaspar, que caiu
porque entretanto o governo decidiu fazer a ponte no corredor nascente, abaixo da Gama, em vez do corredor central, que era aquela que defendia um modelo territorial que estava a ser proposto, para, no fundo, consolidar a cidade de duas margens e fortalecer um núcleo relativamente coeso dentro da área central, do estuário, e não expandir ainda mais a situação. E, por outro lado, porque, entretanto, as câmaras municipais tinham avançado muito depressa com os PDMs, e quando o PROT chegou ao fim, já estava em contradição com alguns dos PDMs, entretanto, aprovados, e, portanto, os dois motivos criaram isso. Mas depois, aquele que acabou por estar em vigor, que é o de 2002, coordenado por Fonseca Ferreira, nosso querido amigo, até ao último, que com a queda do governo em 2011 acabou por não ter seguimento, apesar de ter tido um despacho para discussão pública, há uma coisa que se mantém, que é o centrar o crescimento da área metropolitana de Lisboa em torno do estuário do Tejo e promovendo as interligações acerca disso. O que não necessita, neste momento, de nenhuma outra travessia. E estou perfeitamente de acordo. Aliás, na altura em que participei numa comissão sobre isso, achei que a AV Travessia deveria ser exclusivamente ferroviária e tinha a ver com os traçados que, entretanto, se tinham aprovado para a nova alta velocidade ferroviária, que mais propriamente devia ser chamada velocidade elevada, como os espanhóis sabem distinguir as duas coisas, e nós devíamos aprender um bocado com eles. Mas, de facto, não há necessidade de uma nova travessia do Tejo neste momento em Lisboa. Mas eu creio que quer com o PNUPOT, quer com aquilo que eu chamaria as constantes dos PROTs que foram sendo elaborados e de aquele que está em vigor. Eu creio que temos material suficiente para poder discutir em que medida é que estas infraestruturas devem potenciar esse modelo de desenvolvimento que aí foi. O segundo ponto que me parece fundamental é de que o novo aeroporto deve ser um hub nacional que se articule com os outros aeroportos e não um aeroporto para a região de Lisboa, a pensar essencialmente na região de Lisboa. E isto levanta questões, nomeadamente em termos de acessibilidades terrestres, por um lado, nomeadamente em termos de articulação com as outras infraestruturas aeroportuárias existentes no país, e muito em particular, como realçou Augusto Mateus e Braga da Cruz, o aeroporto Francisco Sá Carneiro para a região norte, e depois as ilhas, e inclusivamente até Faro, desse ponto de vista também. Terceiro ponto é que a rede ferroviária, em que se deve inserir essas novas ligações, que eu tenho muitas dúvidas em perceber porque é que, ao fim de 4 governos que se debruçaram sobre o assunto, dos quais três governos que tomaram posições claras sobre o assunto, dos quais 2 deles do Partido Socialista, sempre se defendeu a bitola europeia, e de repente este governo opta pela bitola ibérica. Não consigo perceber a razão para isso, mas independentemente disso, o que me parece que é indiscutível é que um aeroporto, seja um hub nacional, tem que estar, obviamente, inserido na rede ferroviária principal do país. Chamemos-lhe agora a alta velocidade ou a velocidade elevada, isso agora é uma outra discussão, mas que ele, para poder desempenhar esse papel, tem que estar ligado com isso. O último ponto que me parece deduzir de algumas das vossas palavras é que a Portela, enquanto tal, não é para continuar como o grande aeroporto ou como o grande hub da região de Lisboa. Por todos os motivos e mais alguns, o que não quer dizer que não possa ter alguma função em termos de certo tipo de voos, como aeroporto de cidade complementar, como existe em várias outras cidades do mundo. Mas não é de modo algum o hub principal, pode ter alguma infraestrutura sobre isso. Portanto, eu penso que isto é aquilo que é, digamos assim, o sumário disto. E que este tipo de projetos devem ser analisados numa perspectiva estratégica e não numa perspectiva curta de impactos ambientais, para simplificar a conversa. Agora, a questão que eu coloco
algumas questões que eu coloco são as que eu gostava de que vocês respondessem. O Braga da Cruz focou isso, e o Augusto Mateus também, que é o que já hoje existe em torno da Portela, é uma cidade aeroportuária relativamente consolidada. Quando estive na Câmara de Lisboa e acompanhei o último plano diretor, primeiro como técnico e depois como vereador, nós surpreendemos quando percebemos que a zona em torno do aeroporto é neste momento a maior zona de emprego da cidade de Lisboa, em termos de concentração de emprego, não é? Uhum. E, portanto, a transferência disto não é um processo simples, não é? E é um processo que, obviamente, requer o seu tempo. E como é que isso se pode fazer? Porque a proposta em Alcochete, a grande vantagem que tinha era exatamente a possibilidade de, em terreno público, não só se construir o aeroporto, mas de poder criar essa grande plataforma, digamos assim, de serviços e de logística, etc., beneficiando inclusivamente de muito que se foi, entretanto, localizando na margem sul, a partir do complexo industrial em torno da Alta Europa, não é? Portanto, no fundo era um bocado nesse sentido. Portanto, como é que eu articulo estas duas coisas era a primeira questão. Segunda questão, se estão de acordo que, sendo essa a opção que se venha a colocar, a ligação ferroviária é claramente a norte daquilo que é a grande zona do estuário do Tejo. Aliás, eu na altura contestei a OTA precisamente pelos motivos que o Augusto Mateus referiu, mas havia uma coisa que eu reconheci sempre na proposta da OTA e no pensamento que João Cravinho tinha, enquanto o ministro, que era o ministro do equipamento e que concentrava não só o equipamento, como o planeamento, o ordenamento do território e tudo mais. Que era uma visão estratégica articulada entre as várias áreas. E, de facto, a OTA estava no corredor do Oeste-Norte-Sul, não é? E estava articulado depois com a ligação ferroviária de alta velocidade. Eu penso que, como se costuma dizer em linguagem corrente, é importante não deitar o bebé fora com a água do banho. E, portanto, esta visão de integração entre as várias redes, ou as várias componentes, os grandes elementos, as peças do xadrez, como foi aqui chamado, deve ser mantido e deve ser reforçado, e gostava de ver um bocado a vossa parte sobre isso. E para já era tudo, para não ser eu a coisa. Permitam-me só uma pequena coisa. Eu tenho estado a trabalhar com um grupo que, a partir do momento em que o Mochão da Póvoa deixou de ter uso agrícola e não é possível voltar a ter uso agrícola, pensou numa solução em que o aeroporto principal estaria no Mochão da Póvoa e articulava-se com grande parte da infraestrutura terrestre envolvente do aeroporto da Portela. Isto tinha custos relativamente reduzidos, permitia também este tipo de articulação e tinha uma vantagem do ponto de vista do ordenamento do território, que era ser um acelerador da reconversão de toda aquela grande zona industrial abandonada entre Sacavém e a zona de Alverca. Como sabem, é uma zona que, à semelhança do que aconteceu com o Parque das Nações, e portanto com aquela toda a zona, é uma área que está à espera. A renovação tem vindo para sul e está a fazer o seu caminho, mas para norte tem tido mais dificuldade. Era apenas um breve parente, não propriamente para comentar, mas para chamar a atenção só que esta componente territorial do que é que um novo aeroporto pode induzir, pode potenciar, pode atrair em termos de investimento, de transformação de um território, é uma perspectiva que não se pode perder, e daí a importância de uma avaliação ambiental estratégica, porque vai para além apenas dos impactos ambientais, mas equaciona este tipo de questões numa perspectiva e numa visão muito mais alargada. Podemos começar pela mesma ordem. Braga da Cruz, se quiser ter a bondade. Desligou o seu microfone. Devia estar com ele ligado e agora está bom. Portanto, não haverá muito a dizer, mas há aqui alguns comentários que me obrigam a falar.
Bem, em relação a essa questão da OTA, não conheço. Conheço todos esses inconvenientes, mas também já ouvi exatamente posições contrárias. E aquilo que me dizem é que se vamos repor o quadro branco onde vamos escrever coisas, a OTA tem que figurar. É isso, estou absolutamente de acordo consigo. Não é para a gente dizer que temos que ir para Santarém, que Santarém já são 70 ou 80 km de Lisboa, parece muito. Assim como aquele disparate de Beja, porque como é que alguém ainda pensa em Beja como um oposto? Eu fui lá e vi aquilo, mas enfim, está dito. Depois, também aqui um outro comentário. Não esquecer que o hub de Madrid tem muita capacidade ociosa. O hub de Madrid está no centro da Ibéria e tem a aspiração de dominar o segundo. Eu recordo as grandes polémicas dos iberistas entre as duas Espanhas, a Espanha centralista do Franco, do Carlos V, do Filipe II, e a Espanha da Segunda República, em que, de facto, e das autonomias e do grande crescimento que Espanha experimentou a partir das autonomias, não sou eu que estou a afirmar, eu li isto, eu vi isto de muitos responsáveis espanhóis. De facto, nós estamos aqui muito condicionados nesse exercício e chamo a atenção para isto, que de facto, não sei o que é que nós estamos a privilegiar, se é o interesse nacional ou se é o interesse do novo concessionário da ANA. Isso também tem que ser metido na equação como um todo. Em relação às questões de desenvolvimento, eu devo confessar que tenho esse diferendo com o Augusto Mateus, por quem não muita estima. Eu às vezes confesso que não sei o que é o desenvolvimento, mas ainda há dias, escrevendo um livrinho sobre temas de desenvolvimento, começava por fazer uma homenagem ao Jorge Sampaio, que ele dizia muitas vezes: Portugal não pode prescindir de todas as parcelas do seu território para o seu desenvolvimento, nem de todos os portugueses. É porque aqui parece que há assim um Portugal de primeira e um Portugal de segunda. Quando o Augusto diz que o crescimento de Lisboa traz por arrasto o crescimento do país e beneficia a todos, eu peço desculpa, mas essa conversa recuso o assistencialismo e quer dizer, e estes indicadores que eu referi, que de facto a contribuição para o PIB, e não é só dos bens, é bens e serviços, a contribuição para o PIB, que há 8 anos a área metropolitana de Lisboa representava cerca de 40 e tal %, neste momento contribui com 15%. E o inverso, verifica-se que o Norte tem 40 e tal, e em segundo lugar vem a região Centro. Portanto, Lisboa está neste momento com um modelo de crescimento que não contribui da mesma forma para o crescimento do PIB. E isso tem que ser integrado na equação, embora a gente tenha que perceber porquê, porque é que está a acontecer. Portanto, eu muitas vezes sentia que o desconhecimento que existe em Lisboa do território nacional faz com que encare o país como quase um fardo pesado que Lisboa tem que carregar. Ora, eu acho que isso tem que se recusar liminarmente, porque não é por aí que a gente vai encontrar uma boa solução. O apontamento, o exemplo que o Augusto também referiu de Bruges-Bruxelas. Eu, uma vez estava em Bruxelas e resolvi a Bruges e comprei um bilhete de comboio e lá fui, são 30 km. Agora, aquelas pessoas como eu, que há 30 anos fazem em média 1 a 2 viagens Porto-Lisboa por semana, já está farto de fazer 3 horas, 3 horas e meia, quando podia fazer 1 hora e meia, ou podia fazer 1 hora e 3/4, ou podia fazer 1 hora. Eu peço desculpa, mas de facto eu não defendo que seja necessário fazer aqui um TGV a 500 km a hora entre Porto e Lisboa, mas que tem que haver a libertação do congestionamento atual na linha do Norte, não tenho a menor dúvida, isso é impossível ser feito com a linha que existe. Pelo menos com aquilo que está a ser feito aqui entre Espinho e Porto, ou com aquilo que possa vir a ser feito a sul de Santarém. Portanto, é muito importante não fazer comparações. Agora, registrei o que disse sobre o Madrid e Barcelona e sou capaz de estar de acordo. Terceiro ponto, necessário a gente compreender que a área metropolitana de Lisboa é completamente diferente da área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto é uma região metropolitana, conforme o plano do Marshall dos anos 60 definiu, e com razão. Portanto, a malha ferroviária necessária para a malha desta região metropolitana não são só linhas radiais. Foi um erro a linha da Póvoa,
ser substituída por uma linha de metro, quando Completamente. não faz sentido nenhum. Opus-me terminantemente a isso, mas Eu sem há dias fui fazer esse trajeto de metro e demora-se 3/4 de hora loucura. para ir a Covilhã, quando antes se fazia em 20 minutos quando era um comboio. Portanto, convém também não deixar que as decisões estratégicas fiquem apenas num somatório de interesses políticos micro, que muitas vezes acontece. Eu agradeço muito à professora Rosário, porque de facto pôs o problema bem, e eu compreendi bem a diferença entre uma avaliação estratégica, muito embora me parece que é tal questão, é necessário saber o que é o desenvolvimento e o que é que nós estamos a fazer quando discutimos de forma integrada tantas variáveis, tantas infraestruturas que implicam umas com as outras, né? Isso pode também não ser exercício fácil. Finalmente, acho bem que o Lisboa tenha sublinhado a importância da transição da cidade aeroportuária da Portela para uma outra qualquer, pode ser norte ou sul, não importa. De facto, nós, ao fazer essa transição, temos que usar métodos gradualistas e avaliar muito bem o impacto, porque isso é uma revolução. Agora, eu chamo a atenção que há aqui um fator que é cada vez mais importante, e quando foi o debate da regionalização, encontrei muitas pessoas que defendiam: Lisboa está a não funcionar, o país tem uma capital que não funciona, porque tem disfunção a mais. Preocupemos com isso, porque isso também é útil para o futuro do nosso país. De facto, tanta concentração urbana em Lisboa e não fazer uma leitura do potencial da restante faixa onde as coisas acontecem pode não ser positivo. Era só isso e muito obrigado. Acho que foi muito interessante. Muito obrigado. Assim, eu penso que pelo menos há uma coisa que nós já estamos seguros, é que a nova linha ferroviária Norte-Sul é em corredor próprio, fora da linha do Norte, que foi uma pecha que andou por aí durante algum tempo, ainda que devem ter vendido ao ministro muito bem a ideia de que, à medida que se fizesse um troço, ligava-se outra vez à linha do Norte e isso ia permitindo, ganhando tempo no percurso. Isso era perfeitamente possível fazer de outras maneiras, não quero entrar no assunto. Terá sido isso que justificou a opção por uma bitola ibérica, que nos vai sair caríssimo, porque comprar comboios deste tipo em bitola ibérica só para a Espanha e para pequenas encomendas, e portanto vamos pagar isso bastante caro. Augusto Mateus. Muito rapidamente, eu não tenho... O meu amigo Luís Braga da Cruz devia estar a referir a outro tipo de intervenções, não a minha. Não tenho, eu não sei, eu não defendo interesses da região A contra a região B, nunca defendi, não era agora que ia defender. E, portanto, totalmente de acordo com o que ele disse, se pusermos Lisboa e qualquer outro território nacional em relação ao país, todos temos que contribuir, e só podemos ter desenvolvimento económico e social quando sabemos utilizar racionalmente os recursos e promovê-los. E saber valorizar a especialização que os territórios vão desenvolvendo, que as pessoas, as competências, etc. Sobre a questão que evocou, há sempre muitos estudos. Os únicos estudos que conheço sobre as propostas concretas que foram feitas sobre localizações do aeroporto, posso fazer uma conta que é quanto é que custa aquele investimento e quantos movimentos de hora permite. E, portanto, tem um custo de movimentos de hora. Os movimentos de hora na OTA são ridiculamente pequenos comparados com os outros projetos que eu pude analisar. A única coisa, não tem nada contra ou a favor ou outro. E sobre esta matéria, eu não, obviamente, só com má vontade é que o Luís pode dizer que eu estava a dar o exemplo de Bruges em relação a Lisboa, por favor, eu estava a dar o exemplo de Bruges em relação a um novo sistema, uma nova concepção do sistema ferroviário, que permite a um conjunto de regiões que nós designamos, ou cidades, ou locais de excelência patrimonial, que nós designamos de interior e que, obviamente, podem ter benefícios diretos se nós garantirmos comodidade e tempo razoável para que, digamos, possam ser inseridos em redes mais vastas
não esquecer uma coisa que é os fluxos turísticos levantam hoje dois problemas. Há fluxos turísticos que pouco contribuem para o desenvolvimento económico e social, são, em muitos casos, no caso português, fluxos de proximidade, e os grandes fluxos emissores são os das classes médias do mundo emergente, que obviamente precisam mais intensivamente de boas plataformas aeroportuárias. Uma pequena nota, aquilo que falaram de cidade aeroportuária na Portela, não há nenhuma cidade aeroportuária na Portela, peço imensa desculpa. O que há na Portela é, em termos aeroportuários, uma aproximação àquilo que foi a construção clandestina nas duas regiões metropolitanas. Claro. Não podemos brincar com a realidade. São Perfeitamente. 15 mil empregos. São 15 mil empregos, incluindo os da TAP. Não aviação, está terra. Esses 15 mil empregos podem ser multiplicados e melhorados drasticamente, tal como se pusermos ordem nas nossas plataformas logísticas. Nós pusemos um letreiro, plataforma logística Lisboa Norte, está lá um letreiro, é o maior letreiro que há que há na A1, não é? E continuamos com uma zona logística completamente desregrada em torno da Alenquer carregado, que podia ser drasticamente melhorado. Portanto, uma cidade aeroportuária é uma coisa completamente diferente do aglomerado tortuoso de... Mas a própria lógica disto tudo tem que ver. A TAP não conseguiu manter a sua atividade industrial com a força que podia ter. A TAP era um dos melhores centros Boeing da Europa e perdeu completamente essa posição. E, portanto, entre outras razões, porque não foi possível localizar isso em Alverca, porque o horário de funcionamento da Alverca era muito complicado para poder fazer isso. Nós temos uma história muito rica em desaproveitar oportunidades. E, portanto, o que eu quero dizer é, uma das vantagens do novo aeroporto é a possibilidade de desenvolver de raiz uma cidade aeroportuária a sério. E não que tem bens, serviços, pessoas, competências e que tem o avantajamento daquilo que é uma lógica de democracia, de liberdade, de criatividade, daquilo que foi o passado português. Isto é, Madrid é Madrid, Lisboa é Lisboa, Espanha é Espanha, Portugal é Portugal, tem histórias, tem coisas partilhadas, tem coisas diferenciadas, e há, na internacionalização do nosso país, há algo muito importante que é avantajar o nosso país nas funções que pode ter de aproximação pacífica entre os povos, de promoção da paz, através do desenvolvimento científico e técnico e cultural. A língua portuguesa é um trunfo muito grande na competitividade, ou devia ser, não é explorado da nossa economia. Pronto. Portanto, sobre isso, penso que está claro. Portanto, eu creio que faz todo sentido uma ligação de velocidade elevada entre Lisboa e Porto, dedicada, totalmente de acordo com o que disse o Luís Braga da Cruz. Esqueçam o que eu disse sobre Bruges, não tem nada a ver com Lisboa e Porto. E isso pode ser feito bem. E também parece que, como a Rosário disse, uma análise integrada das nossas potencialidades de internacionalização e de estruturação interna da mobilidade das pessoas, das mercadorias, pode ser feita. Um dos grandes operadores internacionais usa o Porto de Sines e depois usa uma pequena plataforma em Torres Novas para poder difundir pelo país. Não é? A MSC. Pronto. Portanto, nós não temos portos chicos, temos umas coisas, podíamos ter muito mais o desenvolvimento de plataformas logísticas que configuram. Isso é que faz o desenvolvimento de zonas que agora não têm, estão a 200 km, mas não têm serviços, não têm facilidades, e nós temos que criar essas, mais do que transferir verbas. Temos de ter cuidado com o que está a acontecer. A Itália perdeu 30 pontos do seu rendimento relativo no contexto europeu nos últimos 30 anos. É um ponto por ano. Portanto, regrediu. E a evolução política da Itália, a evolução social da Itália tem que ver com isto. Exato. Se a Itália não tivesse regredido, não teria esta evolução, que uns gostam, outros não gostam, não me vou meter nisso, não está aqui em discussão. E, portanto, também no caso português temos que perceber que a convergência à escala global, o desenvolvimento económico e social do nosso país, faz por melhoria, não se faz por aproximação. Se eu me aproximar na desgraça, não convergi, apenas me tornei mais próximo.
E, portanto, tem que se ter algum cuidado com estas coisas. E, portanto, a nota com que eu finalizaria é, parece-me que há aqui um desafio à democracia, há um desafio ao processo de tomada de decisão que envolve estas realidades. Estas realidades não podem ser para usar a propósito dos anúncios de dinheiro. E só dava esta ideia. Os países de média dimensão, pequena média dimensão, europeus, Áustria, Holanda, Bélgica, Suécia, enfim, são países que investem estabilizadamente 20 a 22% do seu produto interno bruto. Portugal tem investido nos últimos anos, depois da Troika, 15% do seu produto interno bruto. Portanto, se nós quisermos fazer um caminho parecido com dessas economias, temos que ter a qualidade de investimento, portanto, temos que investir e não fazer despesa. Quer dizer, não há investimento sem despesa, mas pode haver despesa que não seja investimento com retorno. Não é? Portanto, temos que fazer um crescimento do nosso investimento público e privado e, cada vez mais, como dizia a Rosário, investimento público e privado que criam oportunidades uns para os outros e permitem trazer para cima o máximo de eficácia, qualquer coisa do tipo 16 mil milhões por ano. 16 mil milhões por ano é aquela coisa que toda a gente acha que é enorme e que se chama bazuca. Portanto, nós precisávamos de uma bazuca por ano para estar a ter o mesmo nível de investimento que a Áustria, que a Holanda, que a Bélgica, já não falo da Chequia, já não falo da Eslováquia, já não falo da Polónia, estou a falar dos países da União Europeia, que fizeram a União Europeia há 15. E, portanto, o nosso desafio é muito grande, porque, verdadeiramente, quando há crescimento económico, e sem esse tipo de crescimento económico não há desenvolvimento económico e social, eu estou a melhorar a capacidade de gerar bens e serviços para satisfazer necessidades. E, portanto, é aquilo que os economistas chamam de produto potencial. Quando cresce o PIB, sem crescer o produto potencial, eu estou só a satisfazer umas oportunidades de curto prazo. Não é? Posso satisfazer durante um ano, durante 2 anos, mas o futuro de um país, o desenvolvimento económico e social, faz com um crescimento muito significativo do produto potencial, que agora, como disse a Rosário e bem, tem uma nova visão do que é a sustentabilidade do planeta, tem uma nova visão do que é o capital natural, a sua gestão e a sua conservação e desenvolvimento harmonioso, e tem, obviamente, uma nova visão sobre o que são as competências humanas, sobre o que é a utilização da tecnologia, sobre o que é o desenvolvimento científico, sobre o que é o investimento em inovação. E, portanto, estes projetos têm que estar ao serviço dessa visão do desenvolvimento do país e não ao serviço de pequenas rivalidades ou pequenas guerras territoriais ou culturais Pequenas ou lutas bairristas. partidárias, ou do que seja, não é? Muito obrigado. Nós estamos já um bocadinho a ultrapassar, antes de dar a palavra à Rosário para terminar esta nossa ronda. Eu, quando falei da cidade aeroportuária, é evidente que estou de acordo contigo. Aquilo é a cidade aeroportuária portuguesa, é um bocado o clandestino, como a gente cresceu. Nós estruturámos o mar metropolitano de Lisboa a partir dos clandestinos, que é uma coisa Basta absolutamente falar em camaradas, que é onde está espantosa, uma parte substancial dessa urbanização desregrada, não é? Para se perceber o que é que está ali, não é? E a falta de qualidade e a E são falta as de funções. competitividade. Aliás, uma pessoa que depois passei por lá e fica parvo, porque há ali empresas de grande Fazem milagres. gabarito e de capacidade e não sei o quê, mas que se contentam e que alimentam aquela situação que é espantosa. Rosário, para terminarmos. Só 3 ou 4 pontos rápidos. Queria recordar Rápido, aquilo que o Augusto Mateus falou há bocado da importância do Tejo e da importância do Douro e da importância da linha costeira e das praias e das montanhas, ou seja, tudo aquilo que no fundo são recursos naturais e têm um potencial brutal do ponto de vista de desenvolvimento. E que se a gente não os cuida, não é? De facto não temos esses, nem que seja por serem destinos turísticos, mas não é só apenas por serem destinos turísticos, é porque de facto representam uma base muito sólida daquilo que é uma economia de desenvolvimento. E, portanto, esse é um aspecto fundamental e em que a avaliação ambiental estratégica precisamente pode olhar para esses potenciais na perspectiva de qual é a capacidade de desenvolvimento que estes recursos permitem. Segundo,
a questão só sobre a abordagem integrada, atenção que não é difícil juntar várias variáveis que são distintas, depende da escala a que a gente se coloca, e portanto quando nos colocamos numa abordagem mais estratégica, é mais fácil de facto correlacionar diferentes aspectos que todos no seu conjunto vão exatamente contribuir para a solução. É o mesmo que no fundo estarmos aqui a falar do novo aeroporto e da alta velocidade e estarmos a discutir ao mesmo tempo aquilo que no fundo é o eixo Lisboa-Porto, não é? E que tem que ser visto na sua escala própria. Terceiro, o PNPOT de facto é um instrumento de referência, mas eu nunca percebi porque é que o PNPOT continua a insistir num eixo litoral. E nunca percebi porque é que o PNPOT não valoriza suficientemente aquilo que são as outras partes do país, que são mais viradas, mais perto de Espanha, e que têm potencial. E a gente quer chegar lá e não consegue só de carro. A gente quer fazer lá alguma coisa e aquilo, as startups aconteceram, mas morreram logo a seguir, porque não há condições, não há massa crítica, não há capital investido para, fora deste eixo de Lisboa-Porto, realmente conseguir motivar desenvolvimento. E, portanto, isso para mim é um problema com o PNPOT, que sempre foi e manteve-se mesmo com esta atualização. E a quarta coisa, finalmente, que falou-se aqui, mas que eu acho que se calhar faz parte do grande problema que nós temos do ponto de vista de desenvolvimento, da decisão sobre o novo aeroporto, que é o que eu, enfim, se calhar posso ser ingrato ao dizer isto, mas é a nossa imaturidade política. É a dificuldade na toma de decisão, é a dificuldade de responsabilização sobre aquilo que são, no fundo, decisões fundamentais, estruturantes, como tu disseste, Fernando, mas também estratégicas do ponto de vista de desenvolvimento. E nós não temos essa maturidade política. E é isso que mais me custa, justamente, e quando o Mateus diz que se sente frustrado e que houve uma série de oportunidades perdidas, de facto é, mas é porque não temos a capacidade de decisão à altura desses desafios. Bem. Era só isso. Muito obrigado. O PNPOT não descurou tanto o interior. O problema foi de que não houve coragem política para dizer, face à dimensão demográfica do país, quais eram os núcleos de estruturação do interior, e portanto distribuiu-se mal pelas aldeias todas, e é por isso que aquilo não se concretizou, porque os eixos de ligação estão lá, o eixo interior está lá todos, os nós estão lá, só que depois era preciso dizer, não, mas aqui quem é o polo estruturante é este, e aqui a gente vai investir. Não, distribuiu-se mal pelas aldeias e é evidente que aquilo não tem massa crítica suficiente para aguentar. O que é que resulta? Resulta ao litoral, porque aí já está a massa crítica, não é preciso fazer nada. Portanto, e isso tem muito a ver, de facto, com uma incapacidade de opção política clara, porque é perfeitamente possível ter uma situação de complementariedade e que não tenha que ser uma questão de uniformidade. Mas pronto, paciência. Olha, eu gostei imenso, aprendi, como sempre, convosco. Espero que quem nos tenha ouvido também tenha gostado desta nossa conversa de fim de tarde. Tomás Leiria Pinto, queres encerrar? Ainda estás aí? Ou isto encerra-se por si próprio? Tá? Bom, resta-me agradecer-vos, desejar-vos uma boa noite e até breve. Há muito para discutir, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Um abraço para todos. Obrigado. Um abraço para todos. Estou? Oi, já ia desligar, então conta. Estou. Obrigado a todos. Sim. Tive aqui dificuldade com o meu computador. Está bem. Muito interessante e muito obrigado a todos. Ok. Um abraço. Boa noite, então. Obrigado. Boa noite, obrigado.